Vamos lá, galera, beleza? Vamos aqui gravar o vídeo do método agora indireto DFC. Vocês sabem que eu tenho uma dificuldadezinha de gravar sentado. Sou um cara muito imperativo, mas vamos tentar. Beleza? Então tá aqui. Lembrando que é direto e indireto somente pela atividade operacional. O fluxo operacional é o que vai nos interessar, ok? Então, fizemos o direto, que é pela razão de caixa, ou utilizando balanço DRE, né? Entendendo que a gente utiliza fórmulas, né, diretas, utilizando recebimento, clientes com receita, CMV com fornecedor e estoques, e assim a gente vai construindo os mesmos resultados, como se nós estivéssemos olhando para o caixa, né, as relações que tem com o caixa. O indireto a gente vai ajustar o lucro, e a gente vai transformar esse lucro líquido, tá certo, em fluxo operacional, aquilo que realmente entrou e saiu de caixa. Aquilo que era competência vai virar caixa agora. Então fica fácil. Então vamos lá rapidinho. Dicas. Apenas o fluxo operacional é diferente, como eu já tinha falado. Então só é direto e indireto pelo fluxo operacional. Os outros dois fluxos, eles são semelhantes, não tem muita diferença. Na verdade, não tem diferença nenhuma. Tá? Tem como ponto de partida o resultado contábil. Tá? O resultado contábil aí apurado com base no regime de competência, tendo-se como premissa o entendimento de que, né, as receitas correspondem a recebimentos e as despesas a pagamentos. Então, a gente vai exatamente iniciar pelo, né, pelo lucro líquido ali o resultado final e a gente vai, como o lucro líquido é por competência, a gente vai tentar transformar isso em caixa. Então, vamos transformar o lucro líquido em fluxo operacional, aquilo que realmente entrou e saiu, tá certo? Nem todas as receitas e despesas compõem o resultado, né, que compõem o resultado, tem influência no caixa. Quer dizer que algumas despesas elas não foram pagas, então não saiu absolutamente nada, e tem algumas receitas que não entraram no caixa, então a gente precisa retirar esses elementos. Aquilo que não foi pago vai ser aumentado e aquilo que realmente, né, não foi recebido é retirado. Tá certo? Assim é preciso ajustar o resultado em função das receitas e despesas que não têm influência no caixa. Pronto, resolvido o nosso problema. Tá certo? Então, as receitas que não se efetivaram no caixa são diminuídas do caixa e as despesas não pagas são somadas ao caixa. Tranquilo? Então, primeira coisa que a gente vai fazer é ajustar o lucro, transformar o lucro que é competência em lucro caixa. Nesse trânsito, a gente transforma o lucro líquido em fluxo operacional. Tranquilo? Depois, nós vamos ajustar aquelas transações de ativo e passivo circulante que tem relação com o caixa. Então, ajuste do ativo circulante e passivo circulante com o caixa. Por quê? Porque como o caixa já tem uma relação direta com os passivos circulantes e ativos circulantes na questão de recebimento e pagamento, na questão dos aumentos daqueles elementos com as diminuições daqueles elementos, então todos os aumentos e diminuições desses elementos vão ter um reflexo no caixa. Na verdade, tudo tem reflexo em caixa. Mas, para você entender, nós precisamos ajustar os ativos circulantes e passivos circulantes. Tranquilo? Agora, dica, como vai funcionar? Ajuste do ativo circulante, né? Funciona como? Assim, ó, se outros elementos aumentarem seu saldo, significa que não houve entrada de caixa. Logo, o caixa diminui. Se os outros elementos diminuírem, significa que houve entrada de caixa, logo o caixa aumenta. Então é fácil, significa de uma forma bem simples. Se o meu cliente, por exemplo, né, se o meu cliente ele diminuiu, se ele diminui muito, né, significa que houve um recebimento de caixa desse elemento. Se meu estoque também diminuiu, significa que a gente vendeu mais, provavelmente esse dinheiro também foi lá para o caixa. Então, logo há um aumento do caixa. E o inverso, se esses outros elementos que não caixa aumentam, significa que o caixa deixou de receber. Logo, todo aumento que há nessas outras contas que compõem o ativo circulante, todas, o aumento dessas contas do ativo circulante faz com que o caixa diminua, porque não há nenhum tipo de repasse para o caixa. Tranquilo? A lógica para, né, o passivo circulante funciona da forma inversa. Se o passivo, né, se o passivo aumenta seus elementos, é porque não houve o quê? Pagamento. Logo, há um aumento de caixa. E o inverso, diminui.
Desculpa aí a escrita, tá certo? Porque às vezes você está elaborando os slides aqui, você acaba digitando muito rápido, né? E às vezes você está digitando e acaba tendo aí a correção automática, né, do Word, dos programas que eu utilizo. Mas vamos lá, rapidinho. Então, fácil de entender. O passivo, se eu não pagar nada no passivo, gente, não sai dinheiro, tá certo, do caixa. Logo, meu caixa aumenta. Mas se eu pagar os elementos do passivo circulante, o que é que acontece comigo? Tá saindo dinheiro de caixa. Logo, todas as vezes que eu estiver pagando o meu passivo circulante, seja ele quais os elementos ali estiverem, se eu pagá-los, significa que o quê? Significa que está saindo dinheiro de caixa. Logo, diminui. Então, para o ativo, a lógica é o inverso. Todas as vezes que os elementos do ativo circulante eles aumentam, não está entrando dinheiro em caixa. Logo, o caixa diminui. Se os outros elementos lá, né, tirando o caixa, óbvio que eu estou estudando o caixa, se os outros elementos, né, do ativo circulante eles diminuem, logo significa que o caixa está recebendo dinheiro desses elementos. Vamos lá. Da mesma forma, o inverso. Todas as vezes que eu estiver pagando alguma coisa no passivo, significa dizer que há uma saída de caixa. E todas as vezes que há um aumento dos elementos do ativo, do passivo circulante, nesse caso, desculpa, passivo circulante, significa dizer que eu não tirei nenhum tipo de recurso de caixa e então o caixa vai aumentar. Beleza? Essa é a lógica. Mas para isso, mais uma vez, gente, o que é que nós vamos precisar? Vamos precisar do balanço inicial. Vamos precisar do balanço final. Do mesmo jeito que aconteceu lá com, né, o método 2 do fluxo de caixa pelo método direto, a gente vai fazer aqui. Aí vamos lá. E o resultado do exercício? Entendendo, nesse caso, que agora nós vamos iniciar pelo lucro líquido do exercício. Tanto é que eu já deixei em negrito aí. Então, o nosso primeiro elemento para o fluxo de caixa operacional, o primeiro fluxo, que é só esse que eu vou fazer, porque o restante é igual, você vai fazer pela eliminação. Então, nós iniciaremos como? Pegamos o lucro líquido, ó, jogamos lá. Pum! Primeiro elemento que está ali, ó, o lucro líquido. Agora eu vou ajustar esse lucro líquido e transformar ele em caixa. Tranquilo? Vamos transformar ele em caixa. Então fica fácil. Vamos olhar agora, né, na DRE quais são as despesas que não transitam em caixa. Vamos lá. Quando eu depreciei o bem, houve algum pagamento ou houve alguma retirada dessa despesa de depreciação? Alguma vez você pagou despesa de depreciação quando você executa lá a depreciação dos seus imobilizados? Não. Porque se efetivamente a despesa de depreciação é apenas o reconhecimento do uso do ativo imobilizado jogado lá no resultado do exercício. Na verdade, você só desprendeu o dinheiro de caixa quando você adquiriu o imobilizado. A despesa de imobilizado é apenas o reconhecimento desse valor, do valor em uso, tá certo? Do uso no tempo. Você o que? Joga lá no resultado do exercício para que isso tenha uma confrontação com sua receita. Então não há desprendimento de caixa. A única vez que você desprendeu caixa foi quando você adquiriu. Então a despesa de depreciação não tem um efetivo o quê? Não há um efetivo pagamento, não sai dinheiro de caixa. Logo, o que é que eu tenho que fazer com ela aqui, ó? Despesas que não foram pagas. A depreciação não foi paga, nem vai ser paga, nem a amortização, nem a exaustão, nenhuma delas vai ser paga. Então logo, olha aí, eu somo ao lucro líquido. Vamos agora de novo. Qual a outra? Né? Nesse caso, pelo menos nesse caso, lógico, as despesas de juros, juros passivos, variações monetárias, essas despesas futuramente eu vou pagar. Só que agora, nesse momento, o que foi que aconteceu comigo? O meu balanço, você só olhar o balanço 1 e o 2, você vê que tinha 1.200, quer dizer, não tinha nada. Depois nós adquirimos um empréstimo e depois tem uma variação monetária. Se você perceber, essa variação monetária ela não transita em caixa também. Esses 60 que tem aí, eles não têm desprendimento de caixa. Então, logo, se não houve desprendimento de caixa, não houve pagamento desses juros, pelo menos por enquanto, agora nesse exercício não temos, né? O que é que acontece? Eu vou ter que aumentar ali, ó. Tá vendo aí? Eu aumentei, tá certo? O meu lucro líquido, porque não houve, por enquanto, saída desse o quê? Dessa variação monetária passiva. Esses juros passivos, por enquanto, não estão sendo pagos. Então, não tem nenhuma retirada de caixa. Logo, eu tenho que aumentar. Agora,
Olha só, vamos aqui para aquelas receitas que não foram recebidas. A única receita que sempre quando ela incorrer, você nunca vai receber ela em caixa, é quando nós temos o ganho na equivalência, ou nós temos receita com equivalência, ou nós temos, né, ganho com equivalência patrimonial. Sempre que tiver equivalência patrimonial, vocês têm que lembrar quem aumenta, na verdade, é o investimento. Se aumentou o investimento, esse dinheiro não foi para o caixa. Se ele não foi para o caixa, logo o caixa não tem aumento algum, né? Se o caixa, né, não teve aumento algum, não existiu, como é que eu posso dizer? Não existiu esse aumento de caixa, eu preciso diminuir essa receita porque essa receita não está no caixa. Tá aí, ó. Então, soma a despesa de depreciação, soma a variação monetária passiva nesse momento porque não foi paga. E nós temos aí, ó, receita de equivalência patrimonial, desculpa, receita de equivalência patrimonial, que não houve o quê? Não houve realmente um recebimento em caixa, logo esse 100 não existe lá no caixa. Então, gente, estamos aí, ó, o saldo parcial do fluxo operacional. O que é que a gente vai fazer agora? O segundo momento é exatamente a gente o quê? Vamos pegar as variações, tá aqui, ó, balanço 1, tá certo? Vamos pegar tudo que está no ativo circulante, tudo que está no passivo circulante e vamos confrontar com o balanço 2, tudo que está no ativo, tirando o caixa, porque o caixa já está sendo estudado, tanto seu saldo inicial como seu saldo final ou sua variação, a gente está estudando exatamente isso, então o caixa está fora. Todos os outros elementos que estão aqui no circulante e no passivo circulante também. Relembrando, tá aqui a dica que eu disse a você, tá certo? Lembrar o ativo circulante, lembrar, tá certo? Todas as vezes que os outros elementos eles aumentam lá no ativo circulante, o caixa deixa de receber, logo ele o quê? Diminui. Se aqueles elementos que estão lá tirando o caixa, né, lá no ativo circulante, eles diminuem, logo o caixa aumenta, porque esse dinheiro está sendo repassado para a caixa. E o inverso vai ocorrer no passivo circulante. Todas as vezes que eu pagar e esse passivo circulante ele diminuir, significa que está tendo diminuição do meu caixa também, porque você paga todas as coisas do passivo circulante com dinheiro, seja banco, estou falando aqui caixa em sentido lato, né? Então, todas as vezes que você paga e diminui os seus lá, ó, diminui lá os seus passivos circulantes, logo está saindo dinheiro de caixa. Se aumenta o seu passivo circulante, tá certo? De período a período, entre um período e outro nessa variação, significa o quê? Que o seu caixa está o quê? Aumentando. Tranquilo? O seu caixa está aumentando. Se não houver pagamento, há aumento. Se houver pagamento, diminuição quando eu estiver falando de passivo circulante. Beleza? Então, tendo essas explicações aí, a gente vai fazer, tá certo? Nós vamos dar continuidade ao vídeo, tá certo? O vídeo 2 do fluxo de caixa pelo método indireto, tá certo? Nós vamos começar exatamente pelas variações. Nós já fizemos do lucro líquido lá no lucro líquido. O que foi que a gente fez? A gente somou todas as despesas que não foram pagas, diminuímos todas as receitas que não foram recebidas e agora nós vamos fazer as variações do ativo circulante e do passivo circulante. Beleza? Tranquilo? Até o próximo vídeo, galera.